E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 tópicos e vamos começar falando do Dilma, que segue falando besteira e sendo desmentido pela própria imprensa. Além disso, tem algumas notícias sobre o Foro de São Paulo bem interessantes e uma delas foi a turma do Alckmin junto ao PSB falando que, olha só, a gente não vai pro Foro de São Paulo porque a gente não apoia isso e aquilo outro e etc e tudo mais. Mas sabe aquela história que o print é eterno? Pois bem, eu acho que o teu passado te condena. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, você vai achar bem engraçado. Depois, o segundo tópico, as coisas ficam ainda mais interessantes. Vamos falar de Bolsonaro, a disputa que já começou, quem está se posicionando, de qual lado, etc, tudo mais. Algumas pessoas, alguns grupos já estão tomando posicionamentos claros, como por exemplo o Estadão, que acaba de soltar um editorial na manhã de hoje, deixando claro: Lula não dá mais, é irremediável. Mas a cereja do bolo desse tópico são 2 textos, ambos para fora da direita, um mais especificamente do PCO, Partido da Causa Operária, turma da esquerda, comentando inclusive sobre o momento atual que a esquerda vive no Brasil, e o outro é de um analista internacional, Pro-BRICS, que eu acho que é mais lúcido do que os jornalistas do consórcio brasileiro. E ele pontuou algumas coisas sobre um possível medo do Lula e o que o Lula estaria fazendo, porque o Lula está tão preocupado que Bolsonaro ficasse inelegível. E eu acho que ele, vendo de fora, está enxergando as coisas bem claras. E aí, o terceiro tema, eu vou trazer uma série de notícias para a gente ver se realmente faz sentido ou não. Ele fala aí sobre a necessidade do Lula de passar um pacote de maldades e que se Bolsonaro tivesse aí no cenário, poderia ser bem preocupante, porque a população ia fazer uma comparação e falar: rapaz, mas Bolsonaro não fez isso. Enfim, a história é interessante. Vamos falar, além da reforma tributária, outras coisinhas que o Dilma anda fazendo. E se der tempo, falarei mais de alguns assuntos diversos sobre o Brasil. Mas vamos lá. Gente, ontem lá foi o Dilma acompanhar o treino da seleção brasileira feminina no estádio. E toda vez que entregam um microfone para ele, ele resolve improvisar. Ele fala alguma besteira, para não usar outra palavra. Eu não vou nem dar play no vídeo. Não vou nem trazer nenhuma notícia para relembrar o que foi, porque eu tenho a mais pura certeza que até a turma de esquerda bota a mão na cabeça e fala: Dilma, pelo amor de Deus, não fala isso. Sabe, tem algumas coisas que não dá para tapar o sol com a peneira. Lula disse que ficou frustrado com a Copa do Mundo no Brasil. Tudo se dizia que tinha corrupção nos estádios. E não tinha? Não tinha corrupção. Ele ficou chateado porque as pessoas estavam falando que roubaram e não era pra falar, pra todo mundo ficar em silêncio. É dureza. Precisa desmentir? Precisa relembrar o que foi a Copa do Mundo, né? Aquele período, as construções faraônicas. Vamos deixar pra lá, né? Porque esse passado tá bem recente na mente de todo mundo. Mas o Lula acha que ele vai conseguir modificar a história. Agora, o interessante mesmo foi uma revelação de um documento oficial que mostra que o governo do Dilma se recusou a vender, como está lendo no Metrópolis. O documento desmente a afirmação de Lula sobre o pedido da Ucrânia por blindado ambulância. Em 9 de maio, o Dilma classificou a informação como fake news, mas o pedido foi feito em 27 de abril. É verdade, eles realmente queriam adquirir. Saiu notícia na Veja na época, e aí não, é fake news, e surgiu um documento provando que sim, esse movimento aconteceu. Não sei porque o Dilma precisa mentir, né? Negociação dos veículos para evacuar civis e feridos não foi autorizada. E aí tem um vídeo com as falas do Dilma, um jornalista aí questionando ele. Vou até aqui dar play para vocês verem como foi o questionamento. Isso em maio. Olha só. O governo da Ucrânia teria solicitado ao Ministério da Defesa a compra aí de 450 viaturas blindadas do tipo Guarani na versão ambulância. Estou fazendo referência a uma notícia publicada hoje pelo jornal Estado de São Paulo. Eu queria confirmar se houve esse pedido, se o governo brasileiro pretende atender neste caso das viaturas. Fake news, pelo menos para mim. Não existe um pedido Fake news, não existe pedido. E aí o Metrópolis faz um vídeo aqui editadinho, assim que o Lula fala fake news, eles mostram o documento oficial, está disponível no site infodefensa.com, mas pro Lula é mentira. Lula é mentira. Mais uma vez sendo desmentido. Será que a Globo vai mostrar a fake news do Lula? Obviamente que não, né? A Globo segue em total silêncio. Outro assunto aí que vem trazendo preocupações
para diversas pessoas, inclusive a própria Globo, são as viagens internacionais do Dilma. E para quem achava que ele ia parar, que não, agora que foi lá ver o Macron, não, agora vai ficar de boa, porque já passeou demais. Esse mês de julho, podem esperar possivelmente mais 3 viagens internacionais. E o único mês. Para quem acha que Lula fez viagem demais, julho promete ser um prato cheio. Na terça, vai a Puerto Iguaçu, na Argentina, para a reunião do Mercosul. No sábado que vem, será a vez de se encontrar com Gustavo Petro na Colômbia, numa conversa sobre questões da Amazônia. E é quase certo que também vai na reunião da cúpula da União Europeia /CELAC em Bruxelas no dia 17. Cuidado, Brasil, ele não tem tempo, mas passear para cima e para baixo enquanto dá, né? Eu acho que tem uma pessoa que o Lula gosta muito, que não conheceu o mundo, vinha de uma condição de vida não tão abastada. Eu acho que o Lula, né, como rapaz de um bom coração, faz questão de botar do lado, vamos passear, minha filha, para cima e para baixo. Mas beleza. Falando até de questões internacionais, bem rapidinho, Itamaraty altera o cardápio após reclamações de Lula. Imaginem, o cara tá comendo, sabe, o creme de la creme, como as pessoas dizem, né? Alimentos refinados, requintados, feitos por chefes, e ainda assim tá reclamando e a turma vai mudar. Pra tentar agradar o reizinho brasileiro. Olha, não vai continuar. Enfim, saíram algumas notas engraçadas sobre o Foro de São Paulo. Uma delas é esta daqui, que fala que o Dilma vai ter que subir o tom contra Maduro após líder da oposição ficar inabilitada, dizem integrantes do governo. A gente comentou no vídeo de ontem, o Maduro tornou inelegível a opositora que estava melhor posicionada nas pesquisas. A principal adversária, o Maduro foi lá, derrubou, deu uma rasteira. E eu, agora vai ter que meio que subir o tom, bicho. Tá meio complicado. Aí tá ali, integrantes do governo, ouvidos pelo Globo, afirmam que em algum momento o Brasil vai ter que se posicionar de uma forma mais dura contra a Venezuela, assim como vem fazendo contra o Daniel Ortega. A notícia é que Maria Corina Machado, principal adversária do Maduro, ficou inelegível por 15 anos, alimenta a ideia de que é preciso suspender os afagos a Maduro. Um ponto de preocupação de uma ala do governo são as recentes declarações do Dilma sobre a Venezuela. Há cerca de um mês, o presidente disse que as acusações de que o país vive uma ditadura eram uma questão de narrativa. Passado pouco tempo, né? Aí agora na quinta-feira, Lula disse que o conceito de democracia era relativo em resposta a uma pergunta sobre o regime de Maduro. O ideal seria o Dilma, né, que ele tivesse mais cuidado nesse momento, mas o presidente gosta de ter uma independência para dizer o que pensa, disse uma fonte. Vocês fisgaram esse parágrafo, como é bacana? Uma fonte petista disse ao Globo que o Lula, ele só está falando o que ele pensa. Eu acho que o senhor Sérgio Roxo e a senhora Helena Oliveira podem ser demitidos da Globo, né? Por deixar uma informação dessa vir a público. Que o Lula realmente pensa, ele acredita quando ele diz que democracia é relativo, né? E que a Venezuela é questão de narrativa. É complicado, né? Tem que proteger o painho, não pode ser, né? Mas se bem que agora Bolsonaro tá inelegível, então não teria tanto problema. Se Lula cair, tem o Alckmin, né? Tem a terceira via aí, não tem mais Bolsonaro, então tá de boa pra turma da Globo. Mas vamos lá. Estamos chegando na parte mais engraçada do Foro de São Paulo. É depois dessa. Ainda falando do Foro em si enquanto evento, o Metrópolis noticiou que o irmão do Hugo Chávez e ministros de Maduro estava aí no Foro de São Paulo. Olha só, nesse mega evento, só gente bacana. O irmão mais velho de Hugo Chávez e 2 ministros do governo do Maduro integraram a delegação da Venezuela que assistiu o discurso do Dilma na abertura do fórum na quinta-feira. A coluna mostrou que 2 fiéis escudeiros do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, também estiveram presentes no encontro Foro de São Paulo. É um evento bacanérrimo, né? Só a nata da democracia mundial. E aí, você tem que olhar a coisa, né, de uma forma um pouquinho mais ampla. Tivemos o evento Foro de São Paulo. O Dilma escorregou, feio, porque falou o que pensa, como deixou claro o Globo. A reação não poderia ter sido outra. Foi criticado por toda a imprensa.
Ainda mais diante de um tema que a imprensa fazia questão de esconder, quando alguns jornalistas não faziam questão de falar que era mentira. Não, não existe o Foro de São Paulo. Não, é tudo invenção lá do Olavo de Carvalho. Então pegou muito mal. E aí, nesse contexto, o Lula está sendo cobrado para ser um pouco mais democrata. Mais uma vez, jornalistas que deveriam estar aposentados por uma total inabilidade. Assim, olha só, você não entrega o seu carro para um mecânico que não sabe trocar um pneu. Se o cara não sabe trocar um pneu, é uma coisa muito grave, gente. Porque pensa o seguinte, imagina você está dirigindo e o parafuso sai. O cara não aperta o pneu direito. Você pode ter um acidente, você pode bater. Imagine as consequências disso na sua vida. É complicado. E aí tem alguns jornalistas, como a Eliane Cantanhede, eu nem coloquei aqui a nota porque é um absurdo, ela escreveu assim que é incompreensível como Lula está defendendo o Maduro, relativizando algumas coisas, até na Nicarágua, na rua, como assim incompreensível? Eliane Cantanhede é o típico motorista, sabe, que não sabe fazer direito o serviço no freio do carro. Já pensou o carro sem freio? O cara acha que tá de boa, acelere aí. Então assim, ela tem que ter mais cuidado. Um jornalismo é responsável, porque é o futuro do país. São vidas que estão sofrendo com a pena dela, porque ela fala o que quer. Então, pera aí. Eles que tanto cobram por uma responsabilização do jornalismo profissional, isso não é análise. Pelo amor de Deus. Ou então ela começa a ir ler os próprios colegas. Ela tá na Globo News direto. Lê aí o Globo, pô. Pede aí. Tiver com problema, faz uma vaquinha. Com tantos seguidores, deve conseguir R$10 para fazer a assinatura do jornal. É o que o Lula pensa. Mas enfim, aí nesse contexto, onde já começa a se falar que a esquerda tem que rever seus posicionamentos. Esse texto eu vou mostrar para vocês, que é da Vera Magalhães, mas eu vou mostrar porque ela também fala da direita, já vai falar dele. Aí nesse contexto também que o Estadão já está deixando claro que o Estadão enquanto veículo está contra o Lula, etc, tudo mais, que a terceira via começa a se movimentar, que a direita, Nando Mourista, né, junto com Chico Linguiça, Tony Doritos, já estão se unindo lá, né, vai ver se emplaca com o Danilo Gentili, o Amoedo, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite eu acho que já fracassou, né? Mais uma vez o MBL se deu mal. Chico Linguiça tentou a todo custo emplacar o Eduardo Leite, que era um grande candidato, estava agora com Lula, abraçado. Falhou. Mais um erro do MBL. Mas enfim, aí nesse contexto, pronto, agora a gente vai. O PSB soltou a nota nas últimas horas. Aquela notinha que foi parar na Veja, por Robson Bonin, o colunista de bastidor, de fofoquinha de política. Como é que o Bonin descobriu isso? Ele estava conversando com alguém do PSB. Gente, é a típica coisa que isso daqui só é publicado quando alguém pede. Porque isso aqui não viraria notícia. Você não acha isso daqui, isso aqui não tá no Google. Alguém falou, velho, solta isso daí, solta que a gente proibiu, solta que o PSB é um partido democrático, diferente do PT do Lula. Crítico dessa paixão de parte da esquerda por ditadores latinos, o PSB não só vetou a participação de seus filiados no Foro de São Paulo, como, olha só, alertou o Alckmin para que ficasse distante desse evento. Não vá. Nós somos democratas. Nós somos a verdadeira democracia dentro da esquerda. Não PT. PT é um partido do atraso. É um partido retrógrado. Não precisamos mais do PT. Não tem diálogo com eles. Você vê como é engraçado? Só que a hipocrisia reside onde? Se você abre o site do Foro de São Paulo hoje, tem lá uma aba de partidos. E tá listado os partidos por... Como é que eu posso falar? Tá assim, partido por país, né? Você olha lá o Brasil e realmente o PSB não está. Só que na internet tem algo chamado Archive. É um site onde você pode salvar uma página do dia, ela vai capturar aquele dia naquele horário e vai ficar para sempre salvo. Lá na frente, se você fazer uma alteração, você tem como ver, peraí, mas o que é que essa página dizia naquele dia, naquele horário? E aí para a turma do Alckmin, do PSB, que já estão tentando se descolar do Lula, o Archive mostra, por exemplo, esse aqui é o primeiro print de todos disponível do site oficial do Foro de São Paulo, que em 25 de outubro de 2014, quando você vai ler, ó, na parte de partidos, Brasil, olha qual o partido número 6, Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Em 2014 a Venezuela era democrática já? Ainda era democrática? Tem certeza? Tem certeza?
A Nicarágua também era... tem certeza que era democracia? Mas tem algumas pessoas que vão ficar na dúvida, né? E aí você olha ali pra cima, ó, essa parte, essa aba de partidos tem 367 capturas entre 23 de agosto de 2014 e 1º de julho de 2023. Na verdade, eu peguei 2014, é outubro, né? Pra pegar até antes. Até 9 de setembro de 2019, pelo menos até 9 de setembro, quando eu fui lá no mês de no mês de outubro, o PSB tinha desaparecido. Não sei se o PSB pediu para se desfiliar do Foro de São Paulo. Mas até 9 de setembro de 2019, o PSB também estava ali, ó. Partido Socialista Brasileiro. Aí essa turma agora quer falar, não, que nós somos críticos, somos isso, somos aquilo, outro. Vocês apanharam tudo o que aconteceu. Todo esse caos gerado foi graças ao apoio de vocês. Mas agora, porque precisa se descolar do Lula para já começar a construir uma candidatura, né, do Alckmin. Pô, gente, não dá para enganar assim, né? Vocês têm que ser um pouquinho mais safo nas coisas. Mas eu entendo. Essa nota do PSB é pro empresário que lê a Veja, né? Pra turma aí de São Paulo, da Faria Lima, para já ficar empolgado por o Alckmin. Realmente o Alckmin tá no PSB, mas continua sendo o Alckmin. O PSB tá até diferente. O PSB tá até menos comunista, né? Menos marxista, menos de esquerda, menos isso, menos aquilo outro. Então cai quem quer. Mas os prints estão aí para provar. E é só você entrar lá no archive, bota o link e ver se esses prints aqui são mentirosos. Mas vamos lá. Vamos que tem mais coisa. Jair Messias Bolsonaro promete enfrentar novos desafios. Infelizmente. Tem que rir para não chorar. Que dureza, viu? Não queria ser Bolsonaro mesmo de jeito nenhum. Mas você vê aqui, ó. TCU deve instaurar em até 4 meses processo que pode obrigar Bolsonaro a ressarcir custos de reunião com embaixadores. Tem que pagar aí. Aí a turma também fala assim, não, quanto é que não custaria para alugar o Palácio da Alvorada? Enfim, né? A turma... Acho que isso vai dar ruim. Eu acho que, beleza, eu espero que o PL ajude o Bolsonaro, tá lá, né? Um grande espólio aí pro PL, pra tudo. Vai ter eleição ano que vem. E eu acho que se a turma realmente quiser punir Bolsonaro por isso, eu acho que vai ser mais uma medida que a população vai olhar e falar, rapaz, eu acho que vocês estão passando do ponto. A turma da esquerda radical vai fazer aquela festa, aquela algazarra, mas eu acho que a turma mais de boa vai se questionar, cara, vocês têm certeza disso daí? Tá começando a ficar meio estranho. Além disso, a Folha de São Paulo noticia que Bolsonaro deve sofrer derrotas criminais em breve. Isso porque Bolsonaro também é alvo de apurações ligadas ao 8 de janeiro e a questão aí dos inquéritos, né, das redes sociais, das milícias digitais. Então, devemos ter aí mais confusões nos próximos meses. A turma não quer largar o pé de Bolsonaro por nada, mas enfim. E aí, tem muita gente já tentando jogar Bolsonaro para debaixo do tapete. E a imprensa que não é boba, a imprensa meio que já quer saber quem Bolsonaro apoiaria ou o que é que ele vai fazer a partir de agora para já queimar o indicado de Bolsonaro. E ele respondeu o seguinte, ó. Zema ou Tarcísio? Zema ou Tarcísio? Se o senhor tivesse... Por enquanto ainda Johnny Bravo. Johnny Bravo. Sabe quem é Johnny Bravo? Você tá olhando pra ele aí. Então vamos... JB. Eu acredito que o senhor gosta de BT, então a questão de elegibilidade? Bala de prata pra que o homem era curioso. Sei que, com todo respeito, as mulheres são curiosas, né? Eu sabia que o homem era curioso também. Você vai continuar curioso, tá? Não, mas Bolsonaro Zema... Vai continuar curioso. Comentamos ontem, temos aí pelo menos 3 medidas que poderiam tornar Bolsonaro elegível mais uma vez. E ele tá aí, Johnny Bravo. Até então, Johnny Bravo. Pra que a pressa? Pra que a pressa? Os apressadinhos, né? Que acho que quem tem que ser apressadinho é a turma da terceira via, porque nunca conseguiram emplacar ninguém. E esses, assim, já estão trabalhando. Você vê, ó, a Vera Magalhães escreveu um texto. Eu trouxe o primeiro e o terceiro parágrafo, porque eu acho que ela meio que já começa a se contradizer. Ela fala que direita e esquerda precisam se reorganizar para o pós-Bolsonaro. De um lado, haverá uma briga pelo passe de Tarcísio. Do outro, o PT tentará avançar entre eleitores não extremistas do ex-presidente.
Vera Magalhães já tá dando como certo que Tarcísio é o candidato 2026. Já bateu o martelo a todo custo que e não é. Tá bom, então, deixa ela lá. Aí ela fala o seguinte, ó. O rápido isolamento de Bolsonaro, tornando inelegível 6 meses depois de deixar o poder, é nítido para quem conversa com seus principais aliados e não se atém a olhar seus posts condoídos de solidariedade. Aí ela fala assim no terceiro parágrafo. Mas ninguém pode correr o risco de denotar algum alívio ou ansiedade em público, porque o moedor de carne bolsonarista, que já triturou tantos antigos aliados, ainda é forte nos submundos do Telegram e nas redes sociais. Uai, mas peraí. O Bolsonaro tá isolado, o Bolsonaro tem uma máquina de moer. Os dois não dá. Porque essa tal máquina de moer são as pessoas. Eu acho que são os verdadeiros aliados de Bolsonaro. É a população. É a força dele. É a força do voto. É o apoio que ele tem. E eu acho que o que a Vera Magalhães está falando que é se reorganizar para conseguir ter os espólios é exatamente por conta desses votos. Mas é jornalista. Analista. Cientista política Vera Magalhães. Deixando a torcida falar mais alto. O engraçado é que quando você sai dessa análise dos jornalistas do consórcio, eu nem coloco aqui no vídeo, mas se vocês pesquisarem, vocês vão achar tanto o analista do Eurásia, que é um grupo que é o mecânico do carro, se ele não apertar o pneu direito, ele vai causar um acidente grave, que é a questão do mercado financeiro. Ele presta consultoria para investidores, então eu acho que ele não vai ficar fazendo torcida, porque quando ele mente e dá errado, isso vai se virar contra ele, ele será cobrado. Nada ele vai perder algum tipo de contrato. Ele falou, cara, Bolsonaro segue, mas muito relevante no cenário. Mas Vera Magalhães está isolado. E o sócio Darko Advice estava lá na CNN falando, cara, é muito difícil acreditar que o PL não vai ter um cabeça de chave em 2026, porque assim, o cara que Bolsonaro apontar o dedo, basicamente está no segundo turno. Mas segundo a Vera Magalhães, ele está isolado. Isso aqui é uma análise. Qualidade de Rede Globo. Aí, continuando. Como falei pra vocês, hoje o Estadão já deixou claro. O editorial de hoje do Estadão foi para avisar. Lula, não conte comigo. Não conte comigo. Bolsonaro tá inelegível. Tô me preocupar. A não ser que Bolsonaro volte, né? Só trouxe a conclusão do editorial do Estadão, que o título é A Teoria da Relatividade de Lula. Para o Einstein petista, a democracia é conceito relativo e a Venezuela é democracia porque realiza mais eleições que o Brasil. É um deboche com os que sofrem sobre o tacão de Maduro. Aí a conclusão do Estadão é que é lamentável, triste, que o presidente da República submeta o Brasil à vergonha de condescender com um regime tão nefasto quanto o comandado por Nicolás Maduro. Sobretudo no contexto em que o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de ser condenado à inelegibilidade por 8 anos justamente por seus desabridos ataques à democracia brasileira. Mas Lula é irremediável. Lula não tem jeito, não tem como consertar. Esse cara não é um democrata, esse cara não é digno de ocupar a presidência da República. Resumido. Fim. Resta aos verdadeiros democratas, o Lula não é mais, o Lula é de mentira, do país conviver com sua retórica de botequim até que um presidente que nutra lídimo apreço pelos valores democráticos volte, enfim, a despachar no Palácio do Planalto. Para mim tá claro, o Estadão, enquanto grupo, vai trabalhar pelo fomento da turma da terceira via. Aí falando nela, já estão lá. Amoedo, se posicionando, falando que a omissão do Congresso foi corrigida e a justiça foi feita. Bolsonaro está inelegível. Olha os liberais. Olha outro liberal, Eduardo Leite. Não sei porque não deu um abraço, né? Com certeza se abraçaram, né? Um chamego quando o Dilma chegou lá, etc, tudo mais. Vai enganar quem? Esse é o liberal, viu? Esse é inclusive um dos candidatos que o Estadão aprovaria fácil. E que Chico Linguiça depositou umas fichas e mais uma vez errou, viu? Oi. Aí aqui, ó. Olha a turma do Chico Linguiça. Vamos unir a direita, gente. Vamos ir pras ruas defender o Deltan Dallagnol. Fala André Guedes, ó. Absurdo.
Injustiça terem tornado o Bolsonaro inelegível agora. Só mostra como nosso sistema político é corrompido. Deveria ter sido caçado e ficado inelegível ainda em 2020. Pelo que mesmo? Porque fez um churrasco? E o MBL foi denunciar o churrasco que Bolsonaro fez? Aí o pastor do MBL, Iago Martins. Bandidos autoritários julgaram um bandido autoritário em benefício de outro bandido autoritário. Doido é quem fica do lado de alguém nisso tudo. Pastor do MBL, né? Tem que passar pano e fingir que ele está acima de tudo. É um ser supremo de luz. E aí, ele, Nandinho Moura. Não existe união da direita. Essa frase a gente concorda. Bolsonarismo tem que ser expurgado. Ou são bandidos, ou são cúmplices de um bandido. Mas vamos lá, vamos unir a direita. Eu até falei no vídeo lá do Talking Show, eu falei, personalmente, quem fala em unir a direita é quem fez alguma coisa errada e não tá querendo ser criticado. Aí fala, não, vamos unir a direita. Tá bom. Deus tá te vendo. Tá aí. A galera tá tentando se movimentar. De outro lado também, a turma da terceira via profissional, vídeo aqui o Renova BR, firmou um acordo com a OEA para treinamento e formação de políticos profissionais para atuar em todo o continente. Veja só, hein? Não duvido nada. Não duvido não. Eu apostaria R$10 que ano que vem, lá em Davos, você vai encontrar essa turma do MBL. Já tá lá para ajudar na propagação, né? Dessa ideologia tão bonita, tão bacana, esse grande projeto de reconstrução do planeta. E tá ali falando, ó, o Renova BR firmou um acordo de cooperação com a OEA para capacitar lideranças políticas dos países da região em áreas como defesa da democracia. Você estando no Brasil conhece muito bem o que é defesa da democracia para essa galera. Transparência. Isso daqui é agenda de compliance. Isso daqui não é o combate à corrupção. Sabe o que é isso daqui, transparência? É aquela lei da União Europeia, a due diligence, que você tem que provar que você é inocente até... Né, você tem que provar que você é inocente, né? Porque você é culpado até provar que é inocente. É a questão da Febraban. Você tem que provar que a carne que você está comprando vem do lugar certo, 15 quilos, para você poder ter acesso a crédito. Essa é a transparência que eles defendem. É um maior controle sobre todo o desenrolar a burocracia interna das empresas. Então, essa agenda de compliance, contratar as consultoriazinhas para ver se você está nos conformes, etc. Tudo mais. Gestão e desenvolvimento sustentável. Regulamentação do mercado de carbono, né? Toda essa agenda SG, etc. Tudo mais. Aí diz, o grupo tem formado lideranças políticas desde que foi criado em 2017. E os grandes exemplos? Tabata Amaral, nossa querida Tablet. Joana Wapichana, que estava lá com a turma do Soros e aprendendo da FUNAI. Deve ser por isso que até que é da turma do Soros. Marcelo Caleiro, de Cidadania. Vinícius Poit também, né? Todo mundo aí junto, misturado. Isso a nível internacional. No Brasil, o Renova BR fechou um acordo com a turma do Cidadania. Só que hoje o Cidadania está assim, conversando bem, assim, conversa avançada com o PSDB e com o MDB e com o Podemos, para quem sabe ele quer uma grande federação. Quem sabe lá na frente é fundir e virar um partido só. Podemos, MDB, PSDB, Cidadania. É a terceira via, né? É a verdadeira terceira via brasileira. Mas tá ali, ó. O Renova BR e a Fundação Astrogildo Pereira, ligado ao Cidadania, firmaram acordo para a formação e capacitação de lideranças da sigla. A ideia é fazer parcerias semelhantes com outras legendas. É o que eu tô falando. Então, a turma já tá se posicionando para 2026. E aí a coisa interessante mesmo que eu falei para vocês são duas análises. Uma nacional, uma internacional. Começando pelo Brasil, DCO, é o jornal do PCO. A manchete é a seguinte: por que os inimigos do povo estão alegres? E os inimigos do povo, eles classificam a turma da Globo, do consórcio e setores da alta burguesia brasileira. Aí a turma do PCO fala assim: a imprensa capitalista está comemorando a inelegibilidade de Bolsonaro e a esquerda vai na onda. Não é que a esquerda vai na onda, a esquerda acredita em tudo isso que está em jogo. Aí fala que a inelegibilidade de Bolsonaro foi motivo de comemoração dos principais meios do monopólio da imprensa capitalista. Globo, Estadão,
Folha de São Paulo adoraram o resultado. Era o que a direita tradicional queria. Aqui você pode ficar preso na nomenclatura e falar, mas essa turma não é de direita. Ou você pode, assim, tentar entender que na cabeça dessa galera, o Globo, o Estadão, a Folha, o PSDB ainda são considerados direita. Eles chamam de direita. Então, tem que meio que abstrair, né? Tentando entender o que eles estão tentando falar. Deveria ser óbvio para qualquer pessoa, mesmo com pouca experiência política, que tem algo de errado aí. Afinal, por que os maiores inimigos do povo estão comemorando o resultado do julgamento? Não faz sentido. No entanto, a esquerda pequeno-burguesa não se convence. Ignora os fatos, ignora o perigo e aplaude junto com os inimigos do povo a decisão contra Bolsonaro. Essa esquerda assinou de vez o atestado de que está dominada pela direita pró-imperialista. Tradução. Vamos traduzir. O PCO está falando exatamente o que eu venho repetindo de forma exaustiva. Lula é um vassalo do Biden. Lula está no colo dos Soros. Lula está no colo de pessoas, de agentes, de políticos que defendem toda essa agenda globalista, essa agenda woke, essa agenda SG. É o que na cabeça do Rui Costa Pimenta é a direita pró-imperialista. Não. É só o progressismo mesmo internacional. É só o que a esquerda se tornou. Quem diz isso não sou apenas eu. Quem tiver interesse, eu não vou dar play porque são mais de 5 minutos. Tem um analista de geopolítica. A turma da esquerda adora ele. Ele está sempre no Brasil 247. O Brasil 247 trouxe ele ao Brasil agora de novo, que é o Pepe Escobar. Numa palestra de 3 horas, que deve ter uns 2, 3 dias no ar. É um vídeo de 3 horas. Se vocês abrirem lá no Brasil 247, vocês colocarem em torno de 2 minutos e 22 segundos, tem um cara, um senhor, ele pega o microfone e pergunta o Pepe Escobar. O cara já é velho, o cara viveu muita coisa. Ele fala, rapaz, Pepe, eu não tô conseguindo entender muito bem o cenário geopolítico hoje. Porque eu estou vendo os partidos de direita na Europa meio que defendendo a agenda tradicional da esquerda. E qual seria essa agenda tradicional? A defesa da soberania das nações. Ele exaltava um cara que, assim, destruiu a bandeira da União Europeia. O cara lá da França. E ele fala isso daqui, fala que ele perguntava, ainda existe esquerda na Europa? A esquerda ainda existe? E aí o Pepe Escobar pega o microfone e fala, a resposta curta, não existe mais esquerda. Não existe. A turma que tá aí serve a esses interesses. Aí ele joga assim, ele fala que é uma turma que tá aí, né? Esses progressistas estão sobre o controle do Partido Democrata, que está sob controle dos neocons. Ou seja, são os neoconservadores que controlam o Partido Democrata. Não, nunca é a esquerda. Nunca é a esquerda. E aí fala que no Brasil também, cara, não tem. Não tem. Aí alguém ainda fala, o Pepe fala assim, não, quem sabe a gente não pode criar aqui no Brasil. Aí você ouve um grito na palestra, isso aí, mas é... A galera mais velha, essa esquerda mais raiz, em tese, tá perdida. Eles estão meio que tentando começar, né, a esbanjar um lampejo de sanidade e falar, eita, eu acho que o Lula nos traiu. Eu acho que a esquerda realmente se tornou um puxadinho de tudo que um dia a gente fingiu combater. Essa esquerda que tá aí, do Felipe Neto, cabelo colorido, gente, não é a esquerda tradicional. Deu errado. Mas deu muito errado. Muito errado. Hoje eles são o establishment, que um dia eles decidiram combater. Aí a nota segue, falando que o medo imediato do espantalho Bolsonaro faz com que essa esquerda de classe média não perceba o perigo muito maior, muito mais ameaçador, que essa máquina de repressão do Estado dominado pela direita pró-imperialista. Tradução. Essa máquina do Estado, né, o Estado do Brasil sendo dominado por essas forças transnacionais, essas forças globalistas. Vocês estão com medo de um espantalho. O que estão falando para vocês do Bolsonaro é mentira. A esquerda tentando acordar a esquerda. Por isso a esquerda, que adora repetir a famosa frase atribuída ao Brizola de que tudo que a Globo fala devemos fazer diferente, está repetindo exatamente o que a Globo está dizendo. Mas peraí. A esquerda é fã da Globo. Eu nunca vi, pelo menos nos últimos 5 anos, ninguém da esquerda falar se a Globo defende uma coisa, eu tô do outro lado.
Quem fala isso é a direita. Inclusive, essa turma da esquerda acusar a Bolsonaro de querer perseguir a Rede Globo. Você vê a hipocrisia, né? Você vê porque eles estão com tanto medo dos conservadores. Eles perderam todas as suas pautas para nós. É vergonhoso, mais uma vez, o papel da esquerda pequeno-burguesa. Mesmo com toda essa cegueira ideológica, é preciso explicar quantas vezes forem necessárias que Globo, Folha, Estadão e outros são os maiores inimigos do povo. Concordo. Como é possível que uma esquerda esteja comemorando junto com esses inimigos do povo? Como é possível acreditar que eles querem o bem do povo? Por isso fizeram campanha pro Lula, né? Só isso já deveria ser o suficiente para questionar o julgamento político de Bolsonaro. Se a Globo está no lado, a gente tem que estar do outro. Por pior que ele seja, e ele é muito ruim, a esquerda nunca deveria estar alegre junto com os inimigos do povo. E aí outra análise foi do Coríbico. Vez ou outra eu trago um texto dele aqui. Eu acho que por ele estar fora, ver alguns movimentos que ele vem acompanhando do BRICS, ele tem uma opinião que é interessante. E a manchete dele é assim, ó: Lula tem medo de que os brasileiros possam reeleger Bolsonaro. Não é pergunta, é uma afirmação. Ele está afirmando que o Lula está com medo de Bolsonaro. E ele se baseia em quê para falar isso? Vamos dar uma olhada. Impedir Bolsonaro de concorrer pode ser considerado uma forma de intromissão eleitoral, pois visa influenciar o resultado das próximas eleições. O ex-presidente brasileiro Bolsonaro foi impedido, até 2030, até então. Depois ele conta a história nos bastidores, papapá. Esta decisão de um painel de juízes implica que eles e o Dilma estão com medo de que os brasileiros possam reeleger Bolsonaro. Caso contrário, eles nunca teriam tirado, o seu futuro político. A partir disso, pode-se intuir que eles não estão confiantes de que o PT, no poder, vai vencer as próximas eleições. Por mais que se pense de Bolsonaro pessoalmente ou de sua presidência, e certamente há muitas críticas que podem ser feitas contra eles, ele representa a antítese de Lula e tem o apoio de quase metade do país, de acordo com os resultados oficiais do último pleito. Isso representa uma massa crítica da população que agora não poderá mais votar nele em alguns anos se ele não tiver sido impedido de concorrer e decidido a fazê-lo, o que os priva de certo sentido. O texto está meio ruim porque é a tradução do inglês para o português só usando o Google. O pretexto para tal é altamente questionável, especialmente num país cujo líder de esquerda, recém-eleito, afirma estar a inverter a chamada ditadura fascista que seu antecessor teria imposto. Ele fala, irmão, Bolsonaro nunca colocou nenhuma ditadura. Tá maluco? Tá doido, Lula. E ainda fala assim, em vez disso, transferiu pacificamente o poder para seu oponente. Que ditadura, cara? Quer enganar quem? Esse é um cara olhando o Brasil de fora. Um cara alinhado ao BRICS. Que o Financial Times informou recentemente ter o total apoio do governo americano para poder, garantir a democracia. Da mesma forma, considerando a aliança ideológica do Dilma com os liberais governistas dos Estados Unidos, que são os globalistas que o ajudaram a vencer a última eleição, como o Financial Times relatou, ninguém deve esperar que os americanos condenem a decisão de impedir Bolsonaro de concorrer até 2030. Não, estão fechados. Eles queriam ele fora do cargo, então é natural que eles aprovem, pelo menos tacitamente, a decisão antidemocrática do painel. Isso sugere, olha só, que eles também não estão confiantes de que o partido no poder vai vencer as próximas eleições. Não estariam confiantes que o Lula tem condição de se reeleger. Embora seja muito cedo para dizer se Bolsonaro poderia hipoteticamente voltar, etc. Tudo mais, pipipi, aí ele fala que sim, uma coisa não restam dúvidas na cabeça dele. Como foi escrito no título, Lula está com medo de Bolsonaro, que os brasileiros possam reeleger Bolsonaro. O que, por sua vez, esse medo de Lula sugere que ele e sua equipe esperam tomar decisões impopulares ou pelo menos muito polarizadas no futuro próximo. Não se pode ter certeza, mas isso pode ter a ver com as políticas cada vez mais ditatoriais nas quais eles estão se baseando após os eventos do dia 8, que incluem censura nas mídias sociais. E aí ele diz que longe de causar medo na oposição,
as medidas do Lula, uma censura, na verdade está se galvanizando, né? Assim, tá ganhando brilho. O que pode fazer com que o Dilma ou quem ele nomear em seu lugar perca as próximas eleições. Porque as pessoas estão vendo o que está acontecendo. A resistência ao Dilma vai começar a aumentar cada vez mais. Isso não vai destruir a oposição, mas tem a intenção de tornar mais difícil para eles vencer as próximas eleições, já que agora vão ter que escolher um novo lugar para ocupar o posto de Bolsonaro. Isso tudo sugere que Dilma e seus aliados americanos esperam de fato que o partido governista tenha dificuldades para se manter na presidência. E eu fiquei com isso na cabeça, pô, decisões impopulares. Decisões impopulares com Bolsonaro aí no campo. Ih, rapaz, a pensa é certo, né? O jeito vai ser votar em Bolsonaro. Eita, se tivesse Bolsonaro. E sem Bolsonaro? Ainda que o cara pense, velho, tem que tirar o Lula, não vem um nome na cabeça no primeiro momento. Aí um pensa... E quando vê o nome, um pensa em um, outro pensa em outro, e pensa em outro, pensa em outro, pensa em outro, pensa em outro, e não tem uma confluência, né? Uma convergência em torno de um nome só. E vamos falar de medidas impopulares. Primeira delas, Haddad diz que medidas são o começo do plano de conformidade do comércio eletrônico e indica que haverá imposto federal. Gente, é mais um imposto. Não deu tempo de comentar no vídeo antes, isso aqui é mais um imposto. Vamos dar uma olhada, né? O Haddad afirmou nessa sexta que as medidas anunciadas para o comércio eletrônico representam apenas o começo do processo de regularização e indicou que haverá taxação por meio de tributos federais. Na verdade, esse é um começo de um plano de conformidade porque o problema todo que está gerando é o desequilíbrio entre o comércio local e o comércio de marketplace. O desequilíbrio é muito grande. Estamos começando esse plano de conformidade para adequar para que a concorrência fique leal, ou seja, o produto brasileiro custa X, o produto internacional custa X menos 10, o Haddad vai colocar imposto no produto estrangeiro, né, a importação, para ficar mais caro que o produto brasileiro você tem que comprar no Brasil. Que matemática bacana, né, essa do Haddad. Beleza, fortalecendo a economia nacional, mas a custo do quê? Por que o Haddad, ao invés de taxar a população, por que o Haddad, ao invés de colocar imposto no povo, por que ele não tenta dar algum tipo de subsídio para a indústria produzir mais barato, né? Para algum setor de serviços conseguir entregar mais barato? E aí as pessoas vão comprar mais, só que no Brasil. Ou então vão continuar comprando, só que no Brasil vai chegar muito mais rápido. E as pessoas já vão pagar o imposto, né? Que seja o ICMS, isso, aquilo, outro. Então, no final do dia, o Haddad abre de um lado para ganhar e muito do outro. Eu tô louco ou não? Eu acho que Bolsonaro faria isso, né? O governo de Bolsonaro foi um governo que cortava impostos. Segundo o ministro, o governo federal vai conversar com as empresas de varejo eletrônico de outros países para firmar um entendimento que promova mais equilíbrio na competição. Ele lembrou que 25% dos trabalhadores de carteira assinada trabalham em lojas de varejo. Questionado por jornalistas sobre qual seria a alíquota de imposto federal que o governo cobrará no futuro para promover esse equilíbrio, ele afirmou que isso vai ser decidido em uma segunda etapa. Primeiro a gente tira o imposto, a gente coloca o imposto, depois a gente vê quando é que a gente vai cobrar. Uma medida bem popular. Outra medida que eu acho que não é muito popular também, né? Gasolina terá taxação de 71 centavos e etanol de 24. Isso com a volta dos impostos. A Petrobras aí vai repassar a gasolina, né? Um pouquinho abaixo. Acho que baixou aí 14 centavos para a distribuidora. Mas, não sei, né? Subiu 71. Não sei se os 14 vai resolver. Contas do governo registram déficit de 45 bilhões em maio. Pior resultado para o mês desde 2020. Com as contas no negativo, o governo precisa arrecadar mais. Para arrecadar mais, o governo precisa de mais imposto. Porque é só assim que o PT sabe fazer dinheiro, né? Então, acho que o PT vai aumentar a carga tributária nesse país. O que também é uma medida impopular. Volkswagen paralisa toda a produção no Brasil. GM vai fechar a fábrica por até 10 meses. Eu acho que aquele pacote do Dilma para comprar um carro popular não deu certo, né? Mesmo com descontos, algumas montadoras como a Volkswagen e a GM vão fechar fábricas e parar a produção de veículos com layoffs.
ainda sobre carros. Mercedes-Benz encerrará atividade no interior de São Paulo. Mais de 300 trabalhadores serão dispensados. Não vem falar fazer o L porque é triste. É triste. Desemprego é triste. E aí, para 52% dos eleitores, o Brasil pode se tornar um país comunista. Diz o Datafolha. Você acha que essa turma é maluca ou não? De onde que eles estão olhando? É porque aí vem a turma tipo Sakamoto da vida. Essa turma não sabe nem o que é comunismo. Cara, eu tenho certeza que o que passa na cabeça dessas 52 pessoas é algo muito similar ao comunismo no final do dia. É um governo onde ela não tem nada, elas são iguais na pobreza, ela não tem... pode existir propriedade privada menos para elas, porque ela não tem dinheiro para ter. Então, assim, acho que a turma sabe o que tá querendo falar. Talvez não seja a melhor nomenclatura, mas acho que eles estão bem corretos nas suas aspirações e nos seus temores. E aí, olha só, medidas impopulares. Talvez o Lula precise tirar Bolsonaro para avançar e ninguém via mente um nome específico para emplacar, né, no lugar de Bolsonaro. Há quanto tempo estamos comentando sobre a reforma tributária? E ela está tomando cada dia mais forma. E cada dia ela está gerando mais temores. Globo News. Aumento da tributação da cesta básica por região. Olha que imagem sensacional. Né? A uma distância de você, ou o print do seu celular, se você estiver assistindo, ou seu celular, você bate uma foto da TV. Olha aquela imagem para você mandar para seu amigo de esquerda e falar, cara, olha só, independente das nossas diferenças, teria como aí você botar uma pressão no Lula, né, nos deputados de esquerda, porque isso aqui vai ser ruim pra gente, cara. Vamos pensar no mais pobre. Vamos deixar, não precisa nem criticar o Lula. Tô falando aqui contigo numa boa. Você acha isso aqui certo? Aumentar o valor da cesta básica. Tem que ser muito desumano para fazer isso. Tem que ser desumano para fazer isso. No Brasil, o Lula falou que queria ver o pobre comendo 3 vezes. Assim que vai comer 3 vezes? No sul do Brasil pode aumentar 93,5% o valor da cesta básica. E virou notícia daí também. Não só na TV. Você vê aqui, ó. Proposta de reforma tributária encarece a cesta básica em 60%. Diz a Associação de Supermercados. Aí eu quis trazer essa nota por quê? Porque depois que a Abras divulgou, o AP, o secretário que nasce aí no petismo, né? A gente já falou do histórico dele, como ele surge, o Bernard App, lá na década de 80, ele respondeu. Falou que é mentira. Faltou falar que era fake news, o que esses números. Será que é fake news? Vamos dar uma olhada, né? E você, ó, depois da reunião em São Paulo, com o representante do varejo, o AP, que é o secretário petista, né, que está cuidando disso daí, disse que a conta feita pela Abras está equivocada e desinforma a população sobre o impacto de possíveis mudanças. Abre aspas. Fazendo a conta certa, né? A conta certa, não é? A conta certa, o custo da cesta básica fica, olha a palavra, próximo do que é hoje. Fica próximo. Pera aí, irmão. Uma coisa é igual, outra coisa é próximo. Próximo é só um pouquinho a mais, né? Fazendo ainda a conta certa. Não é reforma tributária que as alíquotas nem sabemos. Estipula-se, estima-se que é 25, mas não será 25. Se a estimativa era 25, não será. E vou mostrar para vocês por quê. Especialistas explicando assim de forma claríssima. E aí, gente? Fica próximo, viu? Confia no PT? É próximo, né? Sei lá, R$2 tá próximo de 1. Longe de 1 tá R$100, né? Então a comida vai subir de 1 para R$2, ela dobra o preço. Próximo é relativo. O AP, o milionário, também tá R$10 o quilo, ele tá nem aí, é milionário. Glass, por sua vez, disse ter apresentado o estudo da Abras pro Haddad. Segundo ele, o impacto depende da região do país e de cada estado. Fomos muito bem recebidos pelo ministro. Aí, pra você entender, né? O AP falando que a conta tá errada. Aí sim, como é que a conta foi feita da Associação dos Supermercados? Bom, com a tributação atual sobre os itens da cesta básica, como ela varia em cada estado, a Abras mapeou o impacto potencial da reforma por unidade da federação e região.
A alíquota do novo imposto de valor agregado IVA, que deve substituir impostos estaduais como ICMS, ainda não foi especificada, né? Apesar disso, os técnicos estão considerando o valor de 25% aventado nos bastidores e aplicaram a alíquota reduzida à metade, 12,5%, porque foi quando ele falou que ia reduzir até a metade. Válida para alimentos e itens de higiene, ao faturamento anual de varejistas de porte médio nos 26 estados do país e Distrito Federal. E então, compararam os resultados à tributação atual de cada localidade, desagregando o resultado em relação a cada um dos itens da cesta, tais como arroz, feijão, carnes, ovos, legumes e outros. Diante disso, segundo a associação, a região sul seria mais afetada. 93,5% de tributação em alimentos básicos, da cesta básica, item de higiene básico. O pobre vai ficar banguelo, sem dinheiro para comprar uma pasta de dente. Não faça isso, Lula. Mas sem dinheiro para comprar um sabonete. No Sudeste, 55,5%. Enquanto no Norte e Nordeste, 40,5%, 35,8% respectivamente. E no Centro-Oeste, aumento médio 69,3%. O CNN também fala aí sobre o Apple. Apple descarta o aumento. Não vai ter aumento não. Foi o que ele falou. A Apple afirmou que o método usado na pesquisa foca apenas na margem de venda dos produtos, não considera outros fatores como resíduo tributário, redução de custo com recuperação de... Um nome difícil, né? Não, porque você vai pagar mais aqui, mas lá acho que você vai ter uma... Não. Essa matemática do Apple eu não confio não. Tanto que ele fala, ó, pelas contas da equipe econômica, né? Confia na matemática petista, a reforma tributária deixará a oneração sobre os produtos em um patamar próximo. Vai ficar próximo, gente. Próximo. Ali pertinho, né? Só o dobro do preço. Próximo. Pior se fosse 10 vezes mais caro. Tu vê como são as coisas? Mas não, a ARP descarta. Essa manchete eu acho que tá meio descarada, viu? Tá meio descarada. E é o que eu falei pra vocês. Saiu uma análise grande aí, que foi feita a pedido aí de uma sei lá, de junta de advogados, etc, tudo mais, né? Juntando tributaristas, constitucionalistas, etc, tudo mais. Ela é assinada pelo Ives Gandra, que vocês conhecem, né? O Hamilton Dias de Souza, Humberto Ávila e Roque Antônio Caraza. E eu destaquei aqui a parte que eu acho que é a que mais interessa e que envolve também alguns aspectos ideológicos de uma reforma que deveria ser apenas econômica. Relatório sobre as propostas da Câmara para a reforma tributária, parte 1. Aí fala assim, ó, a única previsão sobre o funcionamento do Conselho, né, o Conselho que vai decidir aí sobre como é que os impostos vão andar, a gente comentou no vídeo de ontem, eu falei, espécie soviético, é no sentido que haverá paridade entre o conjunto dos estados e o conjunto dos municípios. No entanto, nem o critério de distribuição dos votos, seja populacional, econômico ou outro, nem a espécie de maioria necessária para a aprovação das deliberações, seja simples, qualificada, absoluta, está previsto constitucionalmente, devendo igualmente ser detalhado em lei complementar. Ou seja, vai criar um soviete que às vezes pode ser usado para fazer o mal, penalizar um prefeito de direita, uma região que é direita, um estado que é tradicionalmente de direita, você começa a penalizar, você começa a dar uma ajudinha se está de esquerda para mostrar, tá vendo? Olha como o teu governador de direita é ruim, olha como o teu prefeito de direita é ruim, né? A cidade tá quebrada. Mas será que tá quebrada ou será que foi uma decisão da turminha da picanha? Mas enfim, além disso, esse soviete, ninguém sabe como é que vai ser essa decisão. Não sabe, assim, como é que vai ser a distribuição dos votos? Pô, vai ser de que não, esse daí... Depois, confia. Pronto, já lembrei do melhor exemplo de todos, que é o exemplo que todo ser humano já passou na vida. Você, criança, ia na rua e falava, mãe, compra pra mim, mãe. Na volta, meu filho, na volta a gente compra. É isso daí, ó. Não, na lei complementar, depois a gente vê isso daí. Na volta a gente compra. Confia na reforma do Lula. Confia. Na prática, tudo indica que o Conselho funcionará como uma sociedade, ou seja, todas as questões sensíveis dependerão de acordo entre os estados e os 5.570 municípios, não havendo garantias de que eles venham a efetivamente ter voz nesse órgão. Tem nenhuma garantia que a Soma vai ter voz. Confia. Hashtag confia. Seguindo na parte 2 do texto, que aqui tem mais algumas coisas,
Aí ele fala assim, né, sobre a alíquota, que foi o que eu falei para vocês. Será que realmente vai ser 25% ou será que vai ser mais? Vamos ver a explicação dos especialistas. A alíquota única não é praticada em qualquer país do mundo com características similares à do Brasil. A forma como estão fazendo no Brasil, meu irmão, só no Brasil. Só no Brasil. O Brasil quer inovar. Não pode adaptar sistemas que dão certo em outros países. Tanto que fala assim, ó, nem mesmo na Nova Zelândia, tido como exemplar em matéria de IVA. Acho que a Nova Zelândia é igualzinho à Austrália. Aqui tem o GST, é 10%. Qualquer coisa que você recebe, 10% vai para o governo direto ali. Mas também é fácil. Recebe é 10%. Pronto. E depois tem o imposto de renda, que é bem maior. Muito mais do que 10%. Meu Deus do céu. O governo que gosta de dinheiro, viu? O governo adora dinheiro, mas tudo bem. A propósito, a variedade controlada de alíquotas tem sentido pragmático, pois as estimativas oficiais são no sentido que o IBS, que vai substituir ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, para não perder a arrecadação atual, é 25%. Olha só, por que falaram que esse IVA que vão te tributar vai ser 25%? Porque fizeram os cálculos que, juntando ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, juntando isso daí, para você manter a arrecadação do jeito que está hoje no Brasil, esse novo imposto, o IVA, tinha que ser 25%. Até aí tá beleza, né? Tá fácil, ó. Para manter as coisas como tá hoje, o IVA, 25%. Se diminuir, talvez tenha perda de arrecadação. Só que, realmente, os formuladores do projeto, eles estimam 25% sem reduções ou isenções. É claro que com estas, a alíquota padrão terá de ser aumentada. Para este efeito, poderíamos estimá-la em 28% apenas para raciocinar. O que ele está falando? A matemática de 25% é sem isenção. Porque se você der isenção em um setor, você não vai ter a mesma arrecadação que você tem hoje. Então, peraí. Então 25% não dá. Ou 25% não dá, porque tu começou a dar uma redução aqui, aí tu deu uma redução ali, aí tu deu uma redução acolá, e redução. E aí não é mais 25, né? É 25 e vários setores 12,5. Não fecha. Teve perda de arrecadação. Tanto que na reforma tributária, a gente comentou no texto, diz que quando você dá uma redução, os outros, assim, o restante, né? Essa perda vai ter que ser majorada para os outros setores. Na verdade, quem falou isso não foi nem tá no texto. Né? Também está no texto. Eu não cheguei a comentar quando trouxe o texto. Eu cheguei a comentar quando trouxe aquela análise da Folha de São Paulo. Então você percebe, você reduz de um lado, você vai majorar para todos os outros setores. Ou seja, gente, até a história do IVA de 25% está parecendo história para boi dormir, porque nem isso está expresso. Isto é uma expectativa. E calma que você vai ficar puto da vida, para você ver como o Dilma é malvado. Sendo assim, a alíquota reduzida seria por volta de 14%, que supera a maior alíquota padrão de muitos países. Austrália, 10%, África do Sul, 10%, Canadá até 15%, Japão 10%, Coreia do Sul 10%, Suíça 7,7%. O que ele está querendo falar? Essa alíquota reduzida, tipo para produtos de higiene, alimentícios, etc., é metade do IVA padrão. Se o IVA padrão é 25%, a reduzida é 12,5%. Se o IVA precisa subir para 28%, o IVA padrão, ou o IVA reduzido, vai ser 14%. Gente, olha só. O imposto no Brasil, se você conseguir entrar na categoria da estrelinha que ganha o prêmio do desconto, você ainda está pagando mais imposto, mais IVA, do que se você morasse em outros países. A tarifa reduzida no Brasil é 4% maior do que a da Austrália. A Austrália é 10%, a padrão é 10%, a do Brasil reduzida é 14%, a cheia é 28%. Sente o drama. Sente o drama do que o Haddad tá tentando enfiar no povo, com o apoio do Dilma. A perplexidade se agrava pelo fato de que essa alíquota intermediária será aplicada a itens como educação, saúde, alimentos, cesta básica, os quais em outros países ou não são tributados ou são alíquotas muito menores que os 14% pretendidos. Aí tá ali o exemplo. Ó. Aqui na Austrália, para educação, saúde e alimentos básicos, não tem 0%. África do Sul, para educação, nada. Só 10%, para comida, nada.
tem imposto. No Brasil, 14, ou 12,5 pelo menos. Canadá, 0 para tudo. No Japão, 0 para educação, 0 para saúde, 8 para alimento. México, o México, meu Deus, 0 para educação, 8 para saúde, 0 para alimentos básicos. Na Suíça, 0 para educação, 0 para saúde, 2,5 para alimentos básicos. No Brasil, pelo menos se estima 12,5, possivelmente 14. Ademais, a prevalecer o substitutivo, o imposto em questão estaria um campo de aplicação muito amplo. Aqui, pronto. Aí a matéria vai seguindo, né? Essa análise aí. Análise técnica. Aí nessa parte 2 eles falam sobre o imposto do pecado, que é o que a gente está falando. Aí o que eles dizem do imposto do pecado? Os termos de lei, né? Juristas, extremamente experientes, né? Os bastiões do direito brasileiro. O imposto do pecado teria um campo de aplicação muito amplo, pois a fórmula prejudicais à saúde ou ao meio ambiente admite interpretações elásticas, a depender das convicções de cada um sobre o tema. Nesse sentido, não há um critério de distinção suficientemente claro para se extremar o que pode do que não pode vir a ser objeto do imposto. Assim, uma ampla gama de bens e serviços poderá ser facilmente incluída no escopo do imposto seletivo, com base em razões genéricas ligadas à preservação da saúde e do meio ambiente, sempre que houver necessidade de gerar aumento da arrecadação do Tesouro Nacional. A conta do Dilma não fechou? Saldo negativo? O que é que tá feito? Olha. Eita, rapaz. Tinta de cabelo, hein? Teve lá uma notícia que saiu na Globo. Pintou o cabelo, teve um piripaque. Vamos ter que botar imposto aí, né? Mas, rapaz, olha, a mulher passou mal com a tinta de cabelo. Meu Deus, não acredito. É complicado, gente. Complicado. Não, complicado. Faz mal, gente. Você acha que o que eu tô falando é maluquice? Diante de um governo petista? Você acha que o PT não estaria disposto a fazer isso? A colocar mais imposto para as pessoas pagarem? Por isso, o próprio texto constitucional deve prever os traços fundamentais dos produtos que possam ser objeto do imposto seletivo, ou pelo menos que a definição desses itens seja contida em lei complementar. Do contrário, até medidas provisórias seriam veículos hábeis para inserir ou retirar produtos do campo de incidência do imposto. Vai ficar assim a belo prazer. Nem lei complementar precisa, não. Eu acho que tem que botar imposto e acabou. Tá na mão da canetinha do Dilma. Aí, sobre o imposto do pecado... Eita, já deu 1 hora já. Deixa eu dar play, porque isso aqui eu acho que é relevante. Nicolas foi lá no Pânico e começou a falar de reforma tributária. Parabéns, Nicolas. Right, hein? 15. Cuidado, imposto verde. Cuidado, o pessoal não é, porque é o seguinte, o que eles bolaram? Eles bolaram, o Kim Pai falou isso, a próxima vez ele vai entrar, nós vamos aprofundar esse assunto. Qualquer coisa, o cara falar, aquecimento, certo? O petróleo tem não sei o quê, imposto do, como é que é? Do pecado. Imposto do pecado. Qualquer coisa que possa ser... Você cria o nome. Você cria O nome é bonito. Tá bonito, O nome você fica com medo. isso. Aí você vai ficar pagando, a gente vai ficar pagando, Achando que tá ajudando uma causa. que tá ajudando uma causa, e é só pra enganar a gente. É pra enganar a gente. É o cofre do É pra enganar o imposto do pecado. Não pode deixar aumentar a carga. Tem trouxa que cai, meu. Não pode deixar aumentar a carga. Tem gente que gosta de pecar também. Então... Aqui tá bom. Eu queria deixar isso daí pra mostrar pra vocês que olha como esse assunto, graças a Deus, está tomando proporção. Uma quantidade de pessoas que não acompanham o Pânico, sabe? As rádios aí pelo país, que não é só online, tem muita gente que escuta tradicionalmente. Temos que levar esse assunto à frente. Ainda que eu tenha ido lá e comentado com o Emílio sobre o imposto do pecado, etc., essa discussão só começou porque o Nicolas foi lá, e o Nicolas, enquanto deputado federal, puxou a pauta da reforma tributária. Então, os nossos deputados, eles têm que aproveitar o engajamento que ele tem, o interesse da imprensa, de reportar o que eles falam, para eles mostrarem esses assuntos. Parabéns, Nicolas. Tem que ir mesmo, cara. No programa, a oportunidade de falar dessas agendas que são do interesse do povo. Sair um pouco, beleza, tem que falar coisa, mas dá também para falar desses assuntos que são importantes. São os que são relevantes. Olha o absurdo que está sendo colocado. E aí, para
trazer o último ponto aqui dessa análise, ele fala o seguinte, né? Assodamento na votação do substituto pelo plenário da Câmara, pouco após sua apresentação. Aí o que é que o Ives Gandra e sua turma dizem? Do até aqui exposto, percebe-se que o substitutivo contém previsões complexas e de interesse de toda a sociedade. Olha a quantidade de complicação que tem nessa reforma tributária. Tudo isso daí deveria evidenciar que sua aprovação deveria ser precedida por análises e discussões exaustivas, né? Discute, vê se assim, aquilo outro, conta para a população o que está acontecendo. Não existem, nem no próprio substitutivo, nem nos materiais previamente divulgados pelo relator pelo grupo do trabalho, informações suficientes sobre o alcance da reforma, seu modo de implementação e efetivo funcionamento, os impactos que ela ocasionará para as contas públicas estaduais e municipais e efeitos que ela trará para a economia. O que tem na reforma petista, né, do AP, do Haddad, do Dilma, o que tem são promessas de crescimento econômico, promessa de simplificação, promessa de geração de emprego, promessa de novos programas sociais. Tu vai acreditar na promessa da turma do Dilma? Sem que haja correlação necessária entre a reforma tributária e esses efeitos, nem projeções transparentes por meio das quais seja possível verificar a correção do que tem sido dito. E aí, líderes avisam Lira que reforma tributária não tem votos. Mesmo assim, está marcado para entrar em votação nessa semana. Em tese, os parlamentares de São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro estariam contra essa reforma porque prejudicaria demais os estados. E aí, os líderes, né, teriam dito pro Lira, irmão, acho que não tem voto para passar, não. Espero que não tenha, que precisa de 308. Pelo amor de Deus. Felipe Salto, reforma tributária virou um Frankenstein. Virou um Frankenstein. Mas por que eu trouxe essa nota? Para falar mais uma crítica? Não. Felipe Salto tem uma empresa de consultoria, de análise de várias coisas. Ele fala assim, na Warren temos uma área de análise política e nos últimos dias esse grupo mudou de improvável para provável a possibilidade de aprovação do texto. E por quê? Porque esse texto tão maluco pode avançar. O Lira vem colocando para dentro da proposta todos os pleitos que chegam. Isso aumentou a chance de aprovação da mudança, mas desfigurou o projeto. Tudo que a galera tá mandando, ele inclui, para ter o apoio de todo mundo. Pronto. Olha a importância disso daí. Eu vi essa postagem aqui do Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, falando que a Frente Nacional dos Prefeitos está unida contra a reforma tributária. Espero que a turma realmente aí, né, chegue junto, porque do jeito que tá ruim. Tem que mostrar isso daqui. Jeff, vai bater 1h10. Pra encerrar, chave de ouro, duas coisinhas rápidas. Eu vi essa postagem aqui ontem e achei bem interessante. Porque tem a ver com essa questão da comida, do alimento básico. Você é o carbono que eles querem eliminar. Eles terão tudo e você não vai ser feliz. A reforma tributária da Agenda Verde já está cumprindo o seu propósito, né, o matusiano, com a agenda de redução, né, da galera que está aqui morando nesse planeta. É interessante a coincidência de tal impacto, né, até 60% de aumento no preço da comida. Na verdade, até mais, está falando que é do Sudeste, né? Porque no Sul do Brasil até quase 95%. Mas é interessante, né? Comida mais cara justamente após a visita do Klaus e sua comitiva no Brasil. A destruição da economia e a desindustrialização estão transformando alimentos básicos em itens de luxo. Será que a agenda de redução do carbono do governo está associada, né, com ter menos gente na Terra? É triste a realidade que há bilhões de dólares na forra do Amazonas e em tantos locais do Brasil e que o brasileiro nunca terá acesso a essa geração de riqueza que está sendo guardada. Resta saber para quem, né? Resta saber para quem essas riquezas estão sendo guardadas. E aí, agora a gente encerra. É uma nota, né? Horas depois, o próprio Renato, acho que ele conseguiu... Isso aqui foi 7h30, 1h41 depois, acho que ele achou a resposta, né? Para quem talvez estão guardando as riquezas do Brasil. Porque o Brasil é a bola da vez para a maior gestora do mundo. Qual? A BlackRock. É a bola da vez da BlackRock. Agora sim, agora o Brasil se mostrou resiliente, democrático, com Dilma aí. Ih, rapaz. Renato fala, o Lula se tornou o vassalo do imperialismo que se dizia combater. A agenda verde e a reforma tributária estão na pauta só para entender os desejos da turminha da BlackRock.
E é isso. Vou mandar o vídeo de Bolsonaro falando e o vídeo do Estadão também refutando o Dilma e o vídeo de Emílio. Vou mandar lá no Telegram, link tá na descrição. Se gosta do meu trabalho, passa no canal, tem um plano de valeu, tem um P na descrição e tem um Atlas Brasileiro Kimpai.com.br. E não esquece, né, daquela curtida compartilhada e voltar amanhã. Eu acho que nem falei, tô aqui tão disperso. O vídeo ontem tava pronto, 7h15 da manhã, e eu esqueci de clicar no botão pra programar pra ir no ar na hora certa. Me perdoem. Fiquem de beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.